Quantos aqui leram Que Horas São, Senhores? Ou o ouviram, vocês sabem. Que horas são, senhores? Isso me incomodou bastante. Se não ouviram, eu gostaria de algum modo que vocês conseguissem ouvi-lo, ou de alguma maneira. Isso, de certa maneira, me incomodou. Só queria mencionar isso antes de começar o culto. Cerca de uma semana ou 10 dias atrás, estive tão incomodado, eu simplesmente não aceitava pregar em cultos nem nada, porque eu não entendia isso. Parecia que poderia ser algo que estava ruim, e eu não sabia exatamente o que era. Assim, uma manhã cedo, eu me levantei para subir ao Cânion Sabino, o que de casa é somente cerca de 30 minutos de carro até ou 40, até a parte mais alta do Cânion Sabino. Então, há uma estrada que percorre 30 milhas montanha acima. Estranha região lá em cima. Posso estar aqui no deserto, onde está 80 ou 90 agora mesmo, e em 30 minutos estar em 8 pés de neve, veja, no topo da montanha. Estivemos em Phoenix recentemente, onde fazia 20 e poucos, 28 graus. Estavam com a piscina aquecida e as pessoas nadando. E cerca de 40 minutos de carro dali fazia 40 abaixo de zero em Flagstaff, está vendo? Essa é a diferença entre as correntes ascendentes e o deserto. E muito saudável para asmáticos e assim por diante. Mas agora eu subi no desfiladeiro e subi tão alto quanto pude. E eu perguntei ao Senhor, enquanto estava sentado lá, o que tudo isto significava, e assim por diante. Eu estava um tanto incomodado e não sabia bem o que fazer. E assim, enquanto estava orando, coisa estranha aconteceu. Eu quero ser honesto. Agora, pode ser que eu tenha adormecido. Pode ter sido como um transe, ou pode ter sido uma visão. Estou mais ou menos inclinado a crer que foi uma visão. Que eu tinha as mãos estendidas dizendo, Senhor, que significa este estrondo? E que estes 7 anjos numa constelação da pirâmide, levantando-me do chão e virando para o leste, que significa? Eu estava de pé lá em oração e algo aconteceu. E, ora, algo caiu na minha mão. E eu sei, se você não compreende coisas espirituais, isto pode parecer muito estranho. Mas algo caiu em minha mão. E quando olhei, era uma espada. E o cabo era feito de pérola, a mais formosa pérola que já vi. E o guarda-mão, você sabe, onde suponho que seja para evitar que a mão seja ferida. Vocês sabem, enquanto as pessoas estivessem duelando, era ouro. E a lâmina do sabre não era muito comprida, mas era afiada como uma navalha. E era prata resplandecente. E era a coisa mais formosa que já vi. Encaixava-se exata na minha mão. E eu a estava segurando. Eu disse, não é linda? E eu olhei para ela e pensei, mas, sabe, sempre tive medo de espada. Até que estava contente por ter vivido fora dos dias em que as usavam, porque eu tenho medo de faca. E assim eu pensei, o que eu poderia fazer com isso? E enquanto segurava na mão, uma voz proveniente de algum lugar disse, essa é a espada do rei. E então ela me deixou. Bem, eu me perguntei o que isto significava. Essa é a espada do rei. E pensei, se tivesse dito a espada de um rei, pode ser que eu tivesse entendido, mas disse a espada do rei. Assim, pode ser que eu não tenha compreendido bem, mas pensei, há somente o rei, que é Deus, e sua espada é esta, mais penetrante do que uma espada de 2 gumes. Veja, e se estiverdes em mim e as minhas palavras, está vendo? E eu pensei, ao duelar, veja, e como eu não entendo uma única palavra disto, ou uma única regra de duelar, mas no melhor do meu entendimento, a lâmina golpeando de través, e então finalmente as espadas, e elas travam, o inimigo e você travam as espadas, assim.
então requer-se a força do homem duelando. Porque, veja, a espada dele estaria apontada para o meu coração e a minha para o dele, mas elas estão travadas quando nossas lâminas estão batendo uma na outra. E então elas batem, e então as espadas se juntam. E aquele que conseguir empurrar o outro para o chão, a espada fica apontada diretamente para o coração. Portanto, requer-se, ainda que a espada seja a palavra, requer-se a mão de forte fé para segurá-la ali, para trazê-la ao coração do inimigo. Agora, não conhecendo estas coisas, mas apenas tudo o que tenho recebido dele, que posso contar, eu lhes tenho contado. Assim, isso, vocês sabem, eu creio que não foi nosso Senhor que disse que tudo o que tinha recebido do Pai, ele tinha contado e não escondido nada? E assim nós queremos fazer estas coisas exatamente como elas vêm. Agora, se vocês forem realmente sábios e orarem, tenho certeza que entenderão algo muito em breve.